Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala, Cleverson Rodrigues, do canal Ministério Desvendai. No dia de hoje, gravando mais um vídeo aqui para os irmãos, para falar a respeito de temas bíblicos, de assuntos da nossa atualidade. E eu tenho certeza que esse vídeo de hoje, ele será bênção para as nossas vidas. Antes de começar aqui a meditação da palavra, antes de começar o assunto que nós vamos tratar hoje, eu gostaria de fazer uma pequena oração para trazer a presença do Espírito Santo de Deus, tendo em vista que o tema que nós vamos tratar hoje é um tema escatológico, vamos falar a respeito de coisas que estão acontecendo agora no nosso tempo, no tempo do fim, e que a palavra de Deus ela já revelava para nós que essas coisas elas seriam dessa forma, meus irmãos. Então vamos orar agora, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração através desse pequeno devocional. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse meu irmão, por essa minha irmã que me acompanha aqui no canal. Senhor, meu Deus, abençoa a vida dele de forma poderosa. Faça, Senhor Jesus, resplandecer o seu rosto sobre eles. Traga paz, traga alegria, traga alento. Senhor, meu Deus, e acima de tudo que o Senhor venha preparar eles para aquilo que haverá de acontecer agora no tempo do fim. Senhor Jesus, nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, mas em Ti nós somos mais que vencedores. E nós também não andaremos ansiosos com relação ao futuro da igreja, porque nós bem sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e a igreja é a extensão do seu corpo na terra. Senhor meu Pai, o Senhor morreu na cruz do Calvário para revelar essa polaridade que estava escondida. Então é cabeça e corpo, é Cristo e a igreja unidos em um só propósito. Senhor meu Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então, para iniciar esse vídeo, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de algumas coisas que estão descritas, aqui na Palavra de Deus, basicamente ali no livro de Apocalipse, irmãos? Apocalipse 12, nós vamos tratar um pouco a respeito de Apocalipse 12, porque, na verdade, é uma visão para o nosso tempo, A gente vê que todo o livro de Apocalipse ele foi remontado em cima de uma cronologia escatológica, que trata a respeito das 7 festas de Deus. Os irmãos que acompanham já há mais tempo aqui no canal conhecem a respeito desse tema. A palavra festas no hebraico é a palavra moed, que significa tempos determinados de Deus. Então, na verdade, cada festa daquela simboliza um tempo determinado de Deus. Então você tem lá Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, que são as 4 primeiras festas do calendário hebreu, que estão conectadas às festas de verão. Os irmãos sabem também que essas 4 primeiras festas elas estão numa perícope de 50 dias. Então começa ali o primeiro dia, quando tem a Páscoa, já começa também a festa de pães asmos, e aí 7 vezes 7, 49 dias, tem ali a festa das primícias. No dia 50 é Pentecostes, está conectado também com o jubileu, e está conectado com aquilo que ocorreu em Atos 2. Então essas 4 primeiras festas, elas nos mostram a cronologia da caminhada de Cristo, sobre as Sagradas Escrituras. Então ele é aquele Cordeiro Pascual, sem ruga, sem mácula, que deveria de ser morto pelos pecados de toda a humanidade. Ele é também, a palavra Páscoa significa pissa, é Deus passando pela terra, na primeira passagem no Êxodo, onde o sangue no madeiro, para que os primogênitos de Israel não sofressem o dano do anjo da morte. E depois, da mesma forma, Jesus cumpriu isso literalmente na cruz do Calvário, seu sangue no madeiro, para que eu e você não sofrêssemos o dano da morte. Então você veja aí que eram sombras e realidades de algo que Cristo está fazendo na eternidade, porque esse cordeiro ele realmente foi morto antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Então, dando uma rápida pincelada aqui a respeito das festas, aí você vai entrar num período de 7 dias que é pães asmos, O apóstolo Paulo fala que o fermento aponta para o pecado e para a malícia. Então, justamente esse pão asmo é um pão sem fermento, Você retirar
o pecado e a malícia do povo de Deus, você retirar o fermento, né, tudo aquilo que te afasta de Deus, para que você possa frutificar de uma forma correta, né? Então também está relacionado aí a festa justamente das primícias, né, com morte e ressurreição de Cristo, porque Cristo é como aquele grão de trigo, caindo ele na terra, aquela sementinha, né, caindo ele na terra e morrendo. Se morrer, se não morrer fica só, mas se morrer e ressuscitar, né, renascer, dá muitos frutos. Então uma tipologia linda daquilo que Cristo fez na terra, né, que ele veio como unigênito do Pai, aquela semente incorruptível de Cristo, né, caiu na terra, morreu para se tornar primogênito, primeiro de muitos irmãos. Então, e assim, depois que ele cumpriu aí o seu sacrifício, cumpriu essa parte de frutificação aqui na terra, subiu, ascendeu aos céus, e aí é interessante que agora é enviado o Espírito Santo de Deus justamente no dia de Pentecostes, na festa do Pentecostes. Então, você veja que as 4 primeiras festas aí se cumprem no ministério de Jesus Cristo e na chegada do Espírito Santo, mas justamente as 3 últimas festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos, elas só vão ter cumprimento profético no final de todas as coisas, né? Porque é o que está acontecendo aqui em Apocalipse, toque de trombetas, depois Cristo vem, né, com miríades e miríades e milhares e milhares de seus santos anjos, ele sai lá do tabernáculo celestial, que é onde ele está agora à destra de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, está revelado para nós em Hebreus. Então ele está lá fazendo expiação pelos pecados de toda a humanidade, e quando ele sair, ele vai sair como sumo sacerdote saía dos santos dos santos, com o pecado do povo expiado, para introduzir os povos na festa de tabernáculos. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, nome de Cristo santificado sobre a terra, a nova Jerusalém desce, e aí nós somos introduzidos neste grande tabernáculo de Deus. Então é muito lindo você saber a respeito do ministério das 7 festas de Deus. E por que é importante a gente saber de tudo isso, dessa parte escatológica das festas? Porque justamente aqui em Apocalipse 12, você vai ver que está se tratando da 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, ela é revelada para nós como aquilo que seria o evento, né? Ao ressoar da última trombeta, que é esta 7ª trombeta. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois, nós que estivermos vivos, teremos os corpos transformados, seremos arrebatados para Cristo, né? Para um encontro com Ele nos ares, e depois viremos para pisar os reis da terra no grande lagar da ira de Deus, né? É um dia conhecido como o dia do Senhor, para assim dar início àquele período escatom, aquele período escatológico que nós chamamos de milênio, né? Que são 1000 anos de Cristo na Terra, independente se você crê que esse milênio são 1000 anos literais mesmo, com contagem de tempo, né, ou se você crê que esses 1000 anos são um dia divino, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então a Bíblia fala a respeito desse grande dia, dos grande e terrível dia do Senhor, né, onde ele traria juízo sobre a terra. E também por que eu falo que é relevante, sim, essa questão, e discutir a fundo essa questão do milênio e desse dia literal também? Porque a gente sabe que o que rege contagem de tempo, como a gente conhece, 1000 anos, são justamente Sol, Lua e as estrelas, e isso que rege o Cronos, o dia, a noite, todas essas coisas que regem as nossas contagens de tempo. Mas também a gente sabe que, na verdade, essa contagem de tempo que a gente tem aqui, os poderes do céu sendo abalados, provavelmente nós estaremos entrando em uma contagem Cronos, né, onde não se contará mais o tempo como a gente conta aqui, porque o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue, as estrelas cairão do firmamento, por ocasião justamente das trombetas, das taças, né, e dos selos que estarão sendo abertos aqui no livro do Apocalipse. Então, vamos ler aqui Apocalipse 12. Diz assim a palavra do Senhor: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 2 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças tinha 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher então fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam, mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher, que deu à luz ao varão, e foram dados às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançou. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí vou ler também um pedaço do verso 13. Eu pus-me sobre a areia do mar, então vi subir uma besta, e essa besta também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pé de urso e boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se após a besta. Então adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Então foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Até aqui, irmãos. Então olha o que está sendo relatado para nós que acontecerá no nosso tempo, aqui no livro de Apocalipse. Por que eu estou tratando desse tema aqui com os irmãos? Porque a gente, como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós nos acostumamos a viver uma vida de paz, de prosperidade, de alegria, uma vida abençoada na presença de Deus, e isso nos traz uma realização pessoal, isso nos traz muita sabedoria, isso nos traz muita luz, isso nos traz paz e felicidade em meio ao mundo de caos, em meio ao mundo de guerras. Então, eu tenho já há quase 7 anos que eu parei de assistir televisão secular, que eu parei de ver noticiários de jornais como o Jornal Nacional, Fantástico, jornais da Record, jornais do SBT. Eu não acompanho mais notícia que venha da mídia, desse tipo de mídia manipulada. Eu prefiro muito mais a mídia informal, o relato de pessoas, o testemunho de pessoas. Então eu prefiro ouvir testemunho de pessoas que estão vivendo coisas no mundo do que ouvir o relato da mídia, até porque
A gente sabe muito bem que esta mídia que aí está, ela está seguindo uma agenda, né? Ela é paga para dar a notícia que algumas pessoas que controlam o mundo querem que você assimile, querem que você veja. Eles tentam mexer com a sua percepção de mundo, né? Através das mídias, através da música, através da cultura. Então, isso nunca foi tão claro para mim, né? Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Eu fiquei 7 anos sem acompanhar o mundo secular, só estudando a palavra de Deus, me alegrando com os irmãos, frequentando igrejas, né? Prestando cultos a Deus, me alegrando em louvores. Então, quando me sentia triste, eu louvava ao Senhor. Quando sentia que as coisas estavam meio difíceis financeiramente, eu orava a Deus. E sempre na dependência de Deus, dentro de uma bolha, protegido por Deus, né, de todas as coisas que aconteciam no mundo. Então eu estava alheio às coisas que estavam acontecendo no mundo, irmãos. Só que agora, depois de 7 anos, aconteceu algo e Deus me despertou para o tempo em que nós estamos vivendo. Porque eu sempre ensinei aqui para os irmãos a respeito de política, eu sempre gostei muito de política. Sabe? Eu tenho consciência que as leis dos homens, as leis das cidades são feitas através de política, e eu tenho consciência que essas leis, elas mudam a sociedade onde a gente vive, elas moldam a sociedade onde nós vivemos. Então, isso é muito importante, né? Nós negligenciamos isso, deixamos isso na mão de homens maus, de homens ímpios, né? O governo que Deus nos deu para governar sobre a terra, sobre animais, sobre tudo que Deus criou, nós passamos para homens ímpios que estão governando não só sobre os animais, sobre a terra, mas sobre homens, sobre nós como igreja. Então estão governando sobre a igreja, estão governando sobre a nossa nação, estão governando sobre a nossa família, criando leis e mais leis, leis e mais leis que dia após dia estão acabando com aquilo que são os fundamentos básicos da igreja e da família. Então, irmãos, depois de 7 anos, quando eu comecei a acompanhar as notícias, me deparei com um acontecimento de um jovem rapaz que levou um tiro em uma faculdade lá nos Estados Unidos, né, uma faculdade de Utah, o Charlie Kirk. Esse jovem rapaz, ele era um proeminente cristão, né? Algumas pessoas dizem que eles eram católicos, outros dizem que eram cristãos. O fato é que eu não conheci esse jovem até a notícia da sua morte, né? Só que quando eu fui ver a mensagem que ele estava pregando e o porquê que ele morreu, quais foram as motivações, né? Eu via que ele era um jovem que estava pregando a palavra de Deus dentro das universidades dos Estados Unidos. E aí, irmãos, eu comecei a ver a atitude dos jovens com qual ele debatia, né? Ele abriu espaço para que houvesse debate com jovens para falar a respeito de temas como aborto, temas como família, temas como droga, temas como moralidade sexual, temas de gênero, todas essas agendas, né, que a gente sabe que estão em alta aí agora. Eu também não sabia, fiquei alheio a essas coisas durante muito tempo, mas agora, quando eu voltei a observar tudo o que está acontecendo no mundo, me assustei, irmãos, porque realmente você vê que as ideologias, né, impostas para separar, né, aquela visão de dividir para conquistar do diabo, que a gente sabe que o diabo ele faz isso, ele divide, né, ele não multiplica. Os filhos de Deus, eles multiplicam, né, e o diabo ele vem para dividir, né. Então, dividir para conquistar, porque dividido ele enfraquece as partes. Então, onde era para ver uma relação de família, de homem e mulher, por exemplo, de marido e esposa, agora ele coloca o machismo e o feminismo, né? Então, as ideologias, durante alguns anos, eles trabalharam só com os homens. Então, trabalharam na mente dos homens para que os homens ficassem viciados em pornografia, né? Para que os homens ficassem viciados em drogas, para que os homens fossem bêbados, fossem viciados em bebida, cigarros, todos esses tipos de vício. Aí criaram uma imagem de que o homem podia tudo e a mulher não podia nada.
criaram uma imagem onde o homem que realmente era homem de verdade era aquele homem que era o pegador, aquele homem que traía sua esposa, aquele homem que tinha várias mulheres. Trabalharam essas coisas na mente dos homens. E o que aconteceu, irmãos? Depois de um tempo, também em paralelo a isso, foram trabalhando a mente das mulheres para cada vez mais expor o seu próprio corpo, né? Então aqui no Brasil mesmo você vê que isso vem desde a década de 90, né? As músicas instigando as mulheres a rebolar, a andar nua, né? A mostrar o que era valorizado, o culto ao corpo, né? Ao bumbum da mulher, essas coisas assim eram valorizados na década de 90. Então, por um lado você teve a perversão moral, por outro lado você teve uma cultura, né, onde trabalhava a mente dos homens, e agora eles estão trabalhando a mente das mulheres. Então, onde mulheres têm que ter direitos iguais, mas os direitos iguais são aqueles direitos igual àqueles que foi incutido na mente dos homens. Então, as mulheres também têm que ter vários homens, as mulheres têm que trabalhar fora, deixando seus filhos sozinhos em casa ou para ser cuidados pelo Estado, porque daí também entraram nas universidades, entraram nas faculdades, entraram nas escolas com a doutrinação de gênero, e aí agora estão colocando como os filhos estão desprotegidos, porque a maioria já estão sem pai, porque a base familiar, que era o casamento, a base de família, foi destruída. As mulheres repudiaram seus maridos, os maridos repudiaram suas esposas, e aí agora a base de família sendo destruída, a descendência ficou vulnerável. E os nossos jovens estão sendo educados pelo Estado com ideologia de gênero, ensinados a usar droga, ensinados a se prostituir, ensinado a quebrar tudo aquilo que são padrões éticos e morais de uma sociedade forte, que é aquilo que o nosso Deus ele deixou para nós, né? Nós saberíamos que nós teríamos que escolher entre bênção e maldição. E o que eram as bênçãos, as bem-aventuranças? Era o projeto original de Deus, de homem e mulher, macho e fêmea os criou, positivo e negativo para que haja luz, para que também se perpetuasse a reprodução da espécie, para que a espécie pudesse se reproduzir, né? Então você vê que se não for da forma como da forma hétero, não tem como se reproduzir. Então o Dr. Enéas Carneiro, né, lá na década de 80, ele falou algo muito importante. Ele falou assim: o homossexual, ele existe, é uma opção dele, ele tem que ser respeitado naquilo que escolheu para a vida dele. E ele pode ser modelo, referência na música, na cultura, na economia. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um médico, ele pode ser referência naquilo que é a sua profissão, naquilo que ele escolheu como seu caminho de cidadão. Mas ele não pode ser referência na área sexual, porque se ele for referência na área sexual, ele vai acabar com a reprodução da humanidade. A humanidade vai parar de se reproduzir. Em pouco tempo não teremos mais humanidade. Então, simples assim. Amém, irmãos? Então é uma ideologia que ela não se sustenta e acaba não funcionando por causa dessas coisas que foram estabelecidas por Deus, esses limites estabelecidos por Deus, tanto para homem quanto para mulher. E inclusive criou eles de forma muito diferente, porque tem funções diferentes também, né? É como se o homem ele fosse a semente e a mulher fosse a terra fértil, né? Então a mulher ela tem essa capacidade dada por Deus. Por exemplo, o homem entrega um para a mulher consegue transformar esse um em 7. Ela tem essa visão mais ampla, né? Ela foi projetada dessa forma, né? Com muito mais habilidades do que os homens, mas em compensação a isso, para compensar esse lado super produtivo da mulher, Deus deu para o homem o governo, né? Para que o homem protegesse a sua esposa, a sua mulher, a sua família, e para que ele pudesse também governar sobre todas as coisas, que era o propósito original, né? da família de um modo geral. Então, irmãos, dando essa rápida introdução, eu me assustei quando eu vi a mentalidade dos jovens. Os jovens eles estão totalmente alienados, né, corrompidos já por ideologias, né, e ideologia woke,
né, que eles chamam de despertos, que eles estão com a mente aberta, estão despertos porque estão vendo o mundo da forma como ele é. Só que Deus, ele nos deu a terra. O mundo quem criou foi Satanás. E ele criou um mundo conectado, um mundo www, o mundo 666, o mundo das informações multipolares, o mundo dos multiversos. Isso quem criou foi Satanás, né? O diabo criou isso. Então, na verdade, Deus, ele tem sim os seus multiversos também. O universo, ele é muito vasto, né? Você vê lá em Jó que a Bíblia fala de os filhos de Deus vindo se encontrar com Deus, né? E daí tinha os príncipes de cada reino. Então eu acredito que existem outros reinos, existem universos paralelos ao nosso, né? Que nós vamos descobrir, existem anjos, existem outros seres ainda que nós vamos vislumbrar na plenitude dos tempos, mas não é da forma como Satanás ele quer nos apresentar, né? Não são justamente os seres caídos, né? Essa agenda alien, essa agenda alienígena que eles também trabalham muito, a agenda UFO, né? Que a gente sabe que existe algo nesse sentido, mas que na verdade são demônios que estarão se manifestando aqui no tempo do fim, porque o que estará acontecendo por ocasião aqui do tempo do fim, dessa guerra que eu li para vocês aqui de Apocalipse 12, é que as dimensões estarão se fundindo, irmãos. Amém? O céu e a terra estarão se fundindo para essa última batalha. Então é interessante que o livro de Enoque relata para nós que existiam 10 céus, né? Isaías relata que existiam 7 céus, o apóstolo Paulo viu o terceiro céu, João foi até o segundo céu, e nós apenas vemos um céu. Então é como se a cada milênio um céu estivesse sendo desfeito, talvez por ocasião da queda de Satanás e de seus anjos, até que e a Bíblia fala aqui agora em Apocalipse 13, ai de vós, porque Satanás desceu à terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele está entre nós, os anjos caídos estão entre nós, estão atuando fortemente nos governos, estão atuando fortemente com inteligência artificial, com IA, estão atuando fortemente com esses tecnocratas, essas pessoas que têm o seu coração voltado ao Deus Mamon, né? Aquele Deus que não é o nosso Deus, que não é o Deus bíblico. Então, por isso nós vemos essas coisas todas do jeito como estão.